Graça e paz, amados, bom dia. A gente vai começar domingo passado sobre uma introduçãozinha sobre o que são doutrinas bíblicas. A gente deu uma passada no que são doutrinas e hoje a gente vai começar o nosso estudo sobre doutrinas. A gente vai ter essa ordem aqui. Hoje a gente vai estudar sobre a Bíblia. Semana que vem a gente vai estudar sobre Deus, sobre quem é Deus. Deixa eu ver aqui. E a gente assim vai estudando. Depois vai estudar sobre Jesus, vai estudar sobre o Espírito Santo, vai estudar sobre as últimas coisas, sobre o Apocalipse, né? A gente vai estudando todas as doutrinas bíblicas, né? A decorrer dessas semanas. E hoje a gente vai falar sobre a Bíblia, né? A gente vai começar a falar sobre doutrina. A primeira doutrina que eu quero falar é sobre a Bíblia. Hoje eu pretendo que a aula seja realmente mais rápida, né? Eu sei que eu tenho demorado muito, mas vamos começar orando a Deus, entregando a Ele, né, essa nossa conversa, entregando a Ele essa aula, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, e nós queremos, Senhor, te render graça, render honra. Queremos, Senhor, dizer que estamos aqui, Senhor, por tua causa, que estamos aqui, Senhor, para te adorar, que estamos aqui para te louvar. E nós te convidamos, Espírito Santo, ministra, Senhor, aos nossos corações nesta manhã. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para sermos ministrados por ti, para aprendermos mais da tua palavra. Assume, Senhor, todo o controle, toda a direção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, nós vamos falar sobre a Bíblia. E eu vou me basear aqui em 2 Timóteo 3,16, que fala que toda divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se você quer estar preparado para a obra de Deus, se você quer estar preparado para a tua vida, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus revelada. Ela é a palavra de Deus inspirada. A Bíblia fala aqui que ela é inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir. Às vezes a gente não gosta de corrigir, a gente quer ir lá só nas promessas, né? Eu era criança, as casas tinham uma caixinha de promessa. A gente ia lá, e às vezes a gente quer ler a Bíblia, não para estudar a Bíblia, para conhecer a Bíblia, para conhecer o caráter de Deus, mas a gente às vezes quer pegar só textos isolados, né? Quando eu era criança também, muitas pessoas, Douglas falou que a tela tá de lado e eu acabei de quebrar agora a coisinha do Vinícius, o suporte do Vinícius que segura o celular. Agora vamos ver como é que eu vou me virar aqui, Douglas. Porque agora eu quebrei o suporte e agora eu tenho que ficar com a mão. Eu fui tentar virar o celular que o Douglas pediu. Mas enfim, a Bíblia, amados, então, agora tá certinho, Douglas? Bom dia, gente. Bom dia, missionaridinha. A paz do Senhor. Bom dia, Leslie. A paz do Senhor. Bom dia, mãezinha. Bom dia, pai. Então, a Bíblia, ela fala que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando Moisés ele falou a Josué, ele falou que Josué devia manejar bem a palavra de Deus.
manejar bem, ele devia meditar nela dia e noite. Meditar dia e noite significa que ele ia ter que estudar, ia ter que pensar, ia ter que reler. Há muitos anos atrás, né, eu sou velhinha, quando eu fiz o seminário, eu lembro que eu aprendi que o texto, ele tinha que ter texto, né? Eu tinha que ler o texto, eu tinha um professor que falava assim, lê pelo menos 3 vezes o mesmo texto, lê pelo menos uns 3 capítulos por dia, e primeiro você tem que saber, né, quem escreveu, para quem escreveu, em qual circunstância escreveu, então você tem que contextualizar o que você está lendo, né, para você trazer, né, para o entendimento à luz da revelação, à luz da própria Bíblia. A Bíblia, então, ela é um manual de instrução, ela é um manual de estudo. Quantas vezes você já leu a palavra de Deus? O que você conhece da palavra de Deus? Eu falei semana passada que a gente tem uma mania, o brasileiro, eu tenho essa mania, infelizmente, a gente compra um aparelho doméstico, a gente não lê o manual, a gente vai futucando, futuca para cá, futuca para lá, futuca para cá, futuca para lá, e a gente quer aprender pela arte da futucação. E normalmente quando eu compro um aparelho novo, eu futuco até estragar alguma coisa. Aí o meu marido, que é super certinho, ele vai ler as instruções, ele vai pegar um vídeo no YouTube, né, Douglas? Vai ver como funciona certinho e ele vai consertar. Mas a gente, muitas vezes, a gente erra na nossa vida porque a gente não lê o nosso manual de instrução. A gente não conhece o caráter. Qual é a conduta para eu ser considerado irrepreensível por Deus? Para eu ser chamado aqui por Deus perfeito e perfeitamente preparado. Você conhece a palavra de Deus? Você é preparado pela palavra de Deus? Sabe, você tem que conhecer a palavra de Deus. Não tem como ser crente sem ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento. Quem não se alimenta, todo anêmico, fica desnutrido, né? Eu tô vivendo essa experiência até hoje ainda. Fizeram 7 meses da minha cirurgia, né? E depois de 7 meses eu tô me sentindo bem agora. Mas quando eu tava sem me alimentar, alimentando de caldinho, de água salgada, de caldinho disso, de caldinho daquilo, uma alimentação de 50 ml, depois, né, de muito tempo foi para 100 ml, eu tava desnutrida, eu tava com anemia, tava desidratada, cabelo cai assim, desesperadamente, e eu tava fraca, minha pressão tava baixa, a gente com anemia, a gente não raciocina direito, né? E muita gente tá assim espiritualmente. Pergunta assim, por que eu tô sem força, né? Por que eu não tenho ânimo? Por que eu não sei tomar decisões na minha vida, né? Por que eu tô fraquinho? Eu sei comer, eu desmaiava, a pressão ia lá embaixo, eu ficava lenta. Tem crente que tá lento, tá devagar, tá fraco, porque não se alimenta. Porque quer viver primeiro de alimento que os outros só preparam para ele, mas não querem usar o principal alimento que nós temos, que é a palavra de Deus. Lá em Jeremias fala que nós temos 3 estágios, né, de colheita, de alimentação. Primeiro, nós entramos na igreja, nós recebemos um alimento aonde outro semeou, outro colheu, e você já vai para a igreja e você recebe um banquete, né? Lá em Jeremias fala isso, você recebe um banquete. Aquela época que você entrou como novo convertido, que toda palavra para você está comendo as palavras, você está todo dia na igreja, você quer, né? Ali você tá com um caderninho de anotação, você lê tudo, você ouve tudo, você tem uma sede, uma fome da palavra de Deus que você não deveria perder, mas você não sabe ainda se guiar, você não sabe ainda, né? Não é se guiar, você não sabe produzir ainda o seu próprio alimento. Depois a vida espiritual vai seguindo e você vai para uma segunda fase. Lá em Jeremias fala isso, que você nessa segunda fase, quem fez o Casados para Sempre, a gente isso, né? Quando fala dos ministérios. Na segunda fase,
você já aprendeu a semear e você aprendeu a colher. E você fica mais seletivo, porque você conhece já a palavra. E se você conhece, você sabe o que é de Deus e você sabe o que não é de Deus. A Bíblia fala que pode aparecer um anjo com aparência de anjo de luz na tua frente. Se ele disser alguma coisa, né, que não está contida na palavra, que ele seja anátema, duplamente amaldiçoado. A Bíblia fala que nós não podemos uma vírgula a palavra de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que julgar a profecia, por exemplo. Eu não posso julgar o profeta, mas eu tenho que julgar a profecia à luz da palavra de Deus. E a profecia, ela serve senão para consolar, exortar e edificar. E às vezes nós não repreendemos esse anjo que chega com aparência de anjo de luz, porque eu não conheço a palavra. Eu não vejo se alguém está acrescentando um tio, uma vírgula, um parágrafo, um livro, às vezes uma Bíblia inteira, porque eu não conheço a Bíblia. Eu não conheço o caráter de Deus. Amado, você precisa conhecer a palavra de Deus. Nesse segundo estágio, então, você já é capaz de semear e você é capaz de colher. Mas você também ainda não tem uma colheita suficiente que você possa se alimentar só da tua semeadura e da colheita. E você tem mestres, você tem professores, você tem pessoas, né, que te ajudam a conhecer, a estudar a palavra de Deus. Mas tem uma terceira fase na vida do cristão, que é uma fase em que você só vai se alimentar se você semear, colher e se você preparar alimento espiritual para outras pessoas. É uma fase onde você está semeando tanto e colhendo da palavra de Deus, semeia e estudo, você coleta, você colhe conhecimento da palavra de Deus, maturidade espiritual, crescimento do homem de Deus, aperfeiçoamento, né, para você no seu ministério, mas você não é capaz de consumir todo o alimento. Então você tem que dividir, multiplicar. A terceira fase é essa, né, que você tem que estar, que você produz alimento e você alimenta aquele que está na primeira fase. E fala lá que se você não tiver, né, se você já tiver passado pela primeira, pela segunda e tiver na terceira, e você não estiver ensinando a outras pessoas, não estiver evangelizando, não estiver discipulando outras pessoas, você vai ficar insatisfeito. Você vai ficar, parece que nada te alimenta, parece que satisfaz. Por quê? Porque agora o objetivo de Deus na tua vida é você estudar, é você conhecer, é você continuar tendo pastores, líderes, mestres, porque a gente não para de aprender pro resto da nossa vida. A gente vai aprender até morrer, até a gente ter, né, morrer, nos encontrar com Cristo, ter um corpo glorificado, a gente vai continuar aprendendo. Mas tem uma hora que você só vai ser saciado na tua fome espiritual. Se você começar a produzir alimentos para você e dividir o alimento que você recebe, para conhecer, dividir, se alimentar, você precisa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia, então, é a revelação perfeita de Deus sobre si mesmo. Quando a gente conhece o caráter de uma pessoa, a gente sabe o que a pessoa falou, o que a pessoa fez, a gente sabe quem é a pessoa, né? Muitas vezes a gente tem uma tendência humana de falar assim, estão falando mal de mim, eu preciso me defender, eu preciso falar que eu falei isso, que eu não falei isso. Mas normalmente, amados, né? Uma coisa que Deus ministrou muito ao meu coração é que você precisa que as pessoas conheçam o teu caráter, e a partir do teu caráter, né, elas vão saber quem você é, o que você falaria, o que você faria, né, que não adianta muitas vezes, né, na nossa justiça terrena, a gente querer se justificar
né, falando, eu sou assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente tem que conhecer o caráter da pessoa. E se a pessoa conhece o caráter, né, sabe o que a gente faria, sabe o que a gente falaria, com Deus também é assim. A gente tem que conhecer o caráter de Deus, saber quem Deus é, o que ele faria, o que ele falaria. A gente aprende isso na Bíblia. A gente aprende quem é Deus vendo como ele se relaciona com seus filhos, com o seu povo. A Bíblia é também o testamento que o Pai ele deixou sobre ele, sua vontade, sobre todas as verdades espirituais profundas. Ele é um manual, como eu falei. E toda alma tem necessidade da palavra de Deus. Talvez tudo que você precise hoje seja de alimento. E alimento é você sentar e você começar a estudar a palavra de Deus. Não ler esporadicamente, não ler textos soltos, versículos soltos, mas ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Ela é fonte de alimento, conhecimento, sabedoria. Ela é a maior fonte de comunhão com Deus que você pode ter. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Eu tô vendo aí que o Douglas colocou que travou. Voltou aí? Voltou o vídeo? A minha internet está muito fraquinha mesmo, então eu não sei se voltou. Mas a Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. Pedro falou lá no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ela é inspirada por Deus. A palavra inspirada, ela vem de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneuma, que significa respirar. Então, assim, a palavra de Deus, ela seria inspirada, respirada por Deus. Então, toda palavra, na verdade, ela é um sopro da palavra de Deus, ela é vida de Deus, ela é a palavra que sai da boca de Deus, né? A gente vai entender que a palavra de Deus, ela é revelada. Tem algumas palavras que foram ditadas por Deus ao homem, como o Decálogo, os 10 mandamentos foram ditados por Deus a Moisés. Tem palavras que é o próprio Jesus falando, tem palavras, mas toda palavra ela foi inspirada por Deus. Ela vem de Deus e ela é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Que os escritores eles fossem passivos, né, que fossem tomados ali das suas faculdades mentais, né, e não tivessem ali no momento que escrevessem, não. Paulo falou muitas vezes assim, agora digo eu, Paulo, né? Ele fala assim, agora não é Deus que está falando, agora é Paulo. Tem coisas que ele fala, a igreja de Corinto, por exemplo, que eram contextualizadas à situação que Corinto estava vivendo. Então, esses mesmos homens, Deus, ele falou através dos homens, não como se fosse através de alto-falantes, mas através de pessoas que estavam se dirigindo a grupos específicos de pessoas, a épocas, né, diferentes. Por isso que eu falei no começo que você tem que entender o texto, tem que entender o contexto. Quem é o autor, para quem ele está falando, quando ele está falando, por que ele está falando, né? E tem que saber que a gente tem uma palavra que ela é divinamente inspirada por Deus e que ela é a palavra de Deus. E como que eu entendo a palavra de Deus? A Bíblia fala que a palavra ela se renova a cada dia, ela se revela. A Bíblia fala que nós temos a unção dos santos e nós sabemos todas. Eu, antes de ler a palavra, de estudar a palavra, eu oro. O pastor Nelson me ensinou isso, que eu tenho a unção dos santos e eu já sei todas as coisas
que eu tenho a mente de Cristo, né? Que a minha memória é abençoada. Então, sempre antes de entender, estudar a palavra, eu coloco a mão sobre a minha cabeça. Antes de estudar qualquer coisa, eu faço isso. Eu boto a mão sobre a minha cabeça e falo assim: Espírito Santo, eu tenho a unção do alto, me revela a tua palavra, me traz à luz o conhecimento de estudar, pegar a palavra para estudar, conhecer. A Bíblia, né, ela precisa ser conhecida. A Bíblia, ela não tá para ser argumentada, né, para colocar assim, mas isso, né, é ordem de Deus, eu vou argumentar, eu vou colocar a minha opinião. Não, a Bíblia não cabe a minha opinião, né? A Bíblia não cabe. A Bíblia, ela fala por si só. A Bíblia é a espada de dois gumes que corta dos dois lados, corta a medula, corta a alma. Ela fala, ela é rema, ela se renova a cada dia sobre as nossas vidas e ela é exata. O assunto principal da Bíblia é Jesus. Eu costumo falar, mas isso é Riane que está falando, isso não é teologia, que a Bíblia é a maior história de romance do mundo, né? Deus, ele ama tanto, 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 tanto o homem, que quando o homem ele foi ali escrevendo uma história para se reaproximar do homem e para se reaproximar, mesmo o homem tendo pecado e se afastado de Deus e Deus não podendo se aproximar por causa do pecado. A Bíblia é a maior história de amor do mundo, que Deus amou tanto, 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 que logo ali depois que ele pecou, na hora que Deus está falando ali, já tem a primeira revelação, quando fala que da mulher vai nascer um que vai esmagar o calcanhar, que vai esmagar a serpente, que vai matar a serpente com o calcanhar, né? Ali já começa uma revelação de que teria uma saída, que o próprio Deus ia sair. E Deus, ele sempre, né, ele vai buscar o homem, né, lá na lei, quando ele vai falar dos sacrifícios, ele vai buscar o homem antes, quando ele busca Abraão e busca ser amigo de Abraão e dar uma promessa para a família de Abraão. Deus está sempre ali amando o homem, buscando se reconciliar com o homem. E o principal, né, da Bíblia é Jesus. Porque desde Gênesis ali vai explicar da necessidade de um homem morrer por sacrifício dos pecados. Fala que ia nascer um homem de mulher, né, para destruir Satanás. Vai mostrando, né, o Antigo Testamento, ele vai conter as profecias referentes a Jesus, ao Salvador. O Novo Testamento vai falar do cumprimento da profecia, do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, e vai terminar, né, com a volta de Jesus e o reino, né, eterno de Jesus. Primeiro o reino milenar, depois o reino eterno de Jesus. A gente vai estudar isso quando falar sobre o estudo das últimas coisas. Mas a Bíblia, ela vai falar da gênese do mundo, princípio de todas as coisas, da natureza do homem, né? Vai falar de coisas concernentes a um povo específico, ao povo de Israel, né? Então a Bíblia, ela vai falar diretamente ao povo de Israel. Quem era Israel, né? Israel foi o nome trocado de Isaac, né? Então Israel, o príncipe de Deus, o herdeiro, né? O herdeiro das promessas que Deus deu a Abraão. Então, o herdeiro das promessas que ali vai tomar posse depois da terra prometida, e da terra prometida formando o povo de Israel através dos descendentes de Abraão, forma ali com os 12, né, as 12 tribos formam o país de Israel, a terra de Israel, o povo de Israel, né, na promessa contida a Abraão, né, de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, e a promessa diz respeito aos filhos de Israel, e eles tomam posse da promessa, eles tomam posse da terra, e toda a Bíblia vai dizer a respeito, né, do povo de Israel. É claro que no Novo Testamento nós temos uma nova aliança. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus,
os israelitas, os descendentes de Abraão, né, a quem Deus prometeu. E ele veio para os seus os rejeitaram, e então a salvação foi aberta a todo o povo, a toda criatura. Agora todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Então hoje a salvação, né, ela é, nós fomos enxertados à figueira através de Jesus, né? Então a gente tem, né, a promessa: Abraão, Isaac, Jacó, né? Eu troquei Isaac aqui com Jacó, desculpa. Abraão, seu filho Isaac, né? Seu filho Jacó. Jacó teve encontro com Deus, né? Lá em Peniel, e Jacó teve o seu nome mudado, né? Para Israel. Desculpa aí a troca que eu fiz, né? Isaac era o papai de Jacó, desculpa. E a Bíblia, então, ela vai falar de tudo. Ela fala da criação, ela fala da queda, ela fala do pacto perfeito com Abraão, ela fala da descendência de Abraão, do decorrer da promessa de Deus, da lei mosaica, né, da primeira aliança. A Bíblia vai falar depois, né, ela vai falar ali da promessa de Jesus, ela vai falar da nova aliança em Jesus, ela vai falar do nascimento, né, de Jesus, ela vai falar da história da salvação para toda criatura através de Jesus. Ela nos conta o ministério de Jesus aqui na terra. Ela vai nos contar sobre a criação da igreja, as orientações para a igreja, para a nossa vida cristã, as revelações das coisas que estão por vir, ao arrebatamento da igreja, segundo a volta de Jesus. Tudo isso a gente vai ver a cada domingo aqui nas doutrinas básicas. Amém? Né? A Bíblia, ela contém 66 livros, né? São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Quando a gente era criança, a gente sabia recitar todos os livros. Douglas é velhinho, Douglas tá me ajudando, mostrou aí um negócio que eu tinha trocado, né? Mas a gente sabia, né, Douglas? Os capítulos todos da Bíblia, os livros todos da Bíblia, a gente falava, os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não vou. Quem tem mais de 20, 30 anos por aí, eu tenho um pouquinho mais que isso, vai lembrar da musiquinha, da gente decorando o Antigo Testamento, decorando o Novo Testamento, né? Então são 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, escrita mais ou menos por 40 autores diferentes, num período ali de escrita de 1000 a 1600 anos. Tem vários tópicos, vários autores, épocas diferentes, mas, no entanto, ela tem uma unidade de propósito, ela tem uma unidade de tema, que se explica só com uma mente diretriz, né? Ninguém sentou lá para falar assim, eu estava escrevendo a Bíblia. Não, eles estavam escrevendo livros inspirados por Deus com o mesmo tema. Isso só se explica com uma mente diretriz, né, com a mente de Deus, inspirando, né, revelando a palavra de Deus aos homens santos de Deus que escreveram, né, a sua palavra, né? A palavra Bíblia, o que ela significa? Ela vem do termo biblon, que significa rolo, livro, e posteriormente eles foram reunidos e passou a ser conhecido pelo termo biblos, que quer dizer conjunto de livros. Então a Bíblia tem 66 livros, né, que foram colocados juntos como uma coleção de livros, né, e a gente passou a chamar de Bíblia. Ela tem duas divisões principais, né, o Antigo Testamento, chamado, né, as Escrituras, que são diretamente inspirados por Deus Pai, no governo do Deus Pai, né? A gente tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Antigo Testamento foi revelado, né, pelo Deus Pai, fala muito a respeito do caráter de Deus, fala a respeito do Antigo Testamento. Testamento é uma coisa que o pai ele deixa para o filho, né, com a herança, mas também com as orientações para receber a herança, com todas as instruções, com todos os pré-requisitos para que ele receba a herança. Então, a gente vai falar do Antigo Testamento como Deus deu, né, as bênçãos que Deus deu, mas também tem pré-requisitos para a gente cumprir, né, para receber essa herança. As divisões do Testamento
Pentateuco. O Pentateuco, ele vai ali ter 5 livros, claro, né? O Pentateuco, ele vai falar dos 5 livros, né, escritos por Moisés, que conta o início de todas as coisas. A gente vai começar com Gênesis, que vai falar do princípio de todas as coisas, né? Deus revelou a Moisés, né, o livro de Gênesis, né? Eu aprendi que Deus revelou, né, lá quando Deus estava revelando os mandamentos, revelando lá as coisas lá no Monte Sinai, Deus revelou também, né, Gênesis, mostrando, né, ali eu acredito que Gênesis, Deus não estava preocupado em falar, né, em explicar cientificamente a criação do mundo. Deus estava preocupado em falar para Moisés sobre a queda do homem, por que o homem, né, tinha caído, né? Então Gênesis ali, né, o que foi revelado por Deus, né, que eu estudei, que foi revelado por Deus lá no Monte Sinai, foi, não o livro todo de Gênesis, não, o Gênesis mesmo, a criação, o princípio, isso que eu quis dizer, né, o princípio das coisas ali, revelado por Deus a Moisés, né, não como uma forma científica de explicar o início das coisas, né, mas como uma forma de mostrar que o homem tinha pecado, que o homem tinha se afastado, por que precisava de uma nova aliança, e foi mostrando como que começaram as coisas, né? E depois vem a história do Êxodo, né, que vai falar da libertação do povo do Egito, né? Moisés foi lá, começa com Moisés sendo chamado e o povo até Faraó para libertar o povo do Egito. Depois vem o livro de Levítico, que é o livro das leis, que vai falar de todas as leis, de todos os rituais, de todas as instruções, né, que Moisés ele dava para o povo, revelado por Deus do que o povo devia. Depois tem o livro de Números, que é o recente, né, do povo, a contagem do povo, né, do povo de cada tribo, né, vai falar muito disso. E o último livro do Pentateuco é Deuteronômio, que ele vai fazer como um resumo, né, de todas as coisas mosaicas, né, de toda a história do Pentateuco. Então, esses 5 livros da Bíblia. Depois a gente tem uma outra divisão, que são os livros históricos. Josué a Esther. Josué, ele foi o sucessor de Moisés, ele era general de Moisés, né, general de guerra, e depois ele fica lá, né, no lugar de Moisés, liderando o povo. Ele lidera o povo para entrar em Canaã, para conquistar Canaã, né, daquela geração que foi chamada, só Josué e Caleb entraram em Canaã, e Josué, ele lidera o povo. O livro dele começa a falar isso, né, da sucessão, né, dele, né, quando ele sucedeu a Moisés, um livro que fala sobre liderança. Casados para Sempre, a gente estuda liderança a partir, né, da liderança de Josué, das orientações que ele recebeu, né, de Moisés, mesmo antes ali, né, do que está escrito no livro de Josué, mas de como é importante um homem receber orientações do seu líder, mas depois também exercer liderança. Josué, ele vai falar disso, da liderança de Josué, da conquista de Canaã, da conquista do território. Depois vem o livro de Juízes, né? Nessa época Israel não tinha rei, né? Nessa época Deus falava com o povo através, né, dos profetas, e os juízes, eles julgavam, né, as pessoas. A gente tem alguns juízes famosos. Esses dias eu preguei sobre Gideão, né, um juiz famoso. A gente tem juíza, a gente tem Débora, que é juíza, né? Então vai falar sobre os juízes, as pessoas que intermediavam ali, julgando o povo. E aí a gente tem outros livros históricos. Aí depois os livros que já vão, né, contar, né, a respeito, né, tem primeiro os livros históricos, vem primeiro e segundo a Samuel, primeiro e segunda Reis, primeiro e segunda Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Vai começar a contar, né, depois da hora que os reis, né, quiseram, aí que entram os profetas, né, na hora que os homens quiseram um rei, aí
Deus deixa eles terem um rei, Saul entra como rei, depois Saul foi rejeitado. Você vai começar a ler lá Samuel, e aí você vê que depois que Saul foi rejeitado, né, vem Davi, que é ungido como rei, e aí a linhagem de Davi vai formar a linhagem real, aí que entram os profetas, né, aí vem os profetas que vão começar né, o profeta começa a ser voz de Deus, né? Então a voz de Deus, e tem um rei humano, né, governando o povo. Antes eram só os juízes, né? Depois que o povo entrou em Canaã, que o povo foi dividido lá em tribos, eles tinham um juiz para governar, né? Eu corrigi isso aqui, né? Eles tinham um juiz para mediar, para governar, né? Era para uma mediação mesmo, que eram, né? O povo quis um rei, para que o povo queria um rei? Se o próprio Deus era rei de Israel, né? Mas o povo quis um rei, e aí depois de Saul veio a linhagem definitiva, que é a linhagem de Davi, né? E nos outros livros históricos a gente vai ter toda a história dos reis de Israel, né? A gente vai ter depois a história da dispersão, né, do povo de Judá, quando foi a história do reino dividido, quando divide Israel e Judá. A gente vai ter, né, depois a dispersão do povo de Israel. A gente vai ter o povo de Judá, né, que vai ser ali escravizado por Nabucodonosor, levado por Nabucodonosor, né, depois vai voltar, né, depois de 70 anos vai voltar do exílio babilônico. Então a gente dos reis, a história, né, do povo se afastando de Deus, a história da diáspora, da dispersão, né, da dispersão. A gente vai ter a história do exílio babilônico. A gente vai vendo como Deus se relaciona através de um rei. Quando um rei se afasta de Deus, o que acontece? Quando um povo afasta de Deus, o que acontece? Né? Como é o relacionamento de Deus, né? Como Deus fala através dos profetas, né? A gente vai vendo isso, e eu gosto muito de comparar, né, os livros proféticos com os livros históricos, né? Esses são os livros históricos, vai de Josué a Esther. Esther, aquela história linda, né, da rainha Esther, né, aquela rainha que foi escolhida por Deus, né, para ser usada para abençoar, né, o povo, para livrar, né, o povo ali. Mas eu gosto muito de comparar os livros históricos com os livros proféticos, né? Os livros históricos para a gente saber qual rei, qual profeta, e para saber o que o profeta estava falando e qual época específica de cada história. Quem montou isso para mim quando eu comecei a estudar a Bíblia foi o Pastor Nelson. Ele começou, olha só, aqui era esse rei, tá aqui, né? Primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas vão falar basicamente dos mesmos reis, né, e dos mesmos governos, mas meu pai, pastor Nelson, ele é um mestre, né, mestre por excelência, e ele fez essa separação para mim. Olha, era nesse tempo, era esse rei, era esse profeta que falava esse povo, esse profeta, era essa. Então dava uma época, dava um rei, dava o profeta, né? Dava a mensagem principal do profeta. Se você quiser também essa cronologia, depois me pede, né? Me pede no privado, me pede no meu zap, que eu passo para você o que o pastor Nelson passou para mim, né? Que a gente pode, fica mais fácil, eu acho, estudar a Bíblia assim. Mas numa divisão, então, a gente tem os livros históricos, que vão de Josué e Esther. A gente tem os livros poéticos, que vão de Jó a Cânticos, né? Cantares de Salomão. Jó, o livro mais antigo da Bíblia, o livro escrito por Moisés. E a gente tem Jó, Salmos, né? Que era, a gente fala que era a harpa, né? Do povo, né? Que tinha os poemas, os cânticos, né? Muitos cânticos de Davi, não só de Davi, mas muitos cânticos de Davi também. Tem os provérbios de Salomão, tem Eclesiastes, tem cantares de Salomão, que a gente também usa muito para ministrar para casais,
né? A gente estuda muito, né? Tem gente que fala que Cantares, né, fala muito da relação do noivo Jesus com a noiva, que é a igreja, mas fala muito também da relação, né, sobre um casal, sobre casamento. A gente usa muito em palestras de casais também. E depois sim vem os livros proféticos, que são divididos, né, em profetas maiores e profetas menores, de acordo com o tamanho e com a importância da profecia, com o tempo, que eles profetizaram. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? Os profetas menores são Obadias, Jonas, Miqueias, na ordem aqui mesmo que aparece. Como eu falei, é muito interessante você relacionar os livros, né, de crônicas, né, os livros de crônicas de reis, comparar com os profetas, comparar os tempos históricos, né, e os profetas. É muito interessante estudar, né, as profecias. É muito interessante também quando você quer pregar sobre um texto que está em Sofonias, por exemplo, em Miqueias, né, gente? A pessoa passa na Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, não acha de jeito nenhum, porque não conhece a palavra de Deus, né? Porque não sabe manejar bem a palavra de Deus. Manejar é saber de trás para frente, manejar é saber, não, eu não sei direitinho onde está Sofonias, mas eu sei que ele é profeta menor. Se ele é profeta menor, ele está lá no finalzinho do Antigo Testamento, mais ou menos. A gente faz assim, né? Antes de Malaquias, de Zacarias, antes de Ageu, eu vou encontrar Sofonias. Então é bom você estudar, é bom você saber, né, se localizar na palavra de Deus, saber para que cada profeta está falando. E aí vem a época que a gente sempre fala isso, né, que Deus se calou por 400 anos, né? E depois que ele se calou por 400 anos, a gente vai ter o Novo Testamento. Ele é composto de 27 livros, ele é a nova Deus. A gente fala isso sempre na Santa Ceia. Ela é a nova aliança no sangue de Jesus. Nova aliança que nós temos nele, que nós não, né, daquele templo feito por mãos. A gente teve o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes. A gente não precisa mais de um outro templo. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Nós não temos mais um véu que separa, né, da presença de Deus, o Santo dos Santos, mas nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos celestial através do véu que foi rasgado. Essa nova aliança, o Novo Testamento, que ele foi conquistado através do sacrifício de Jesus. Então, o Novo Testamento, ele tem 27 livros, ele começa com os evangelhos. A palavra boas novas, boas notícias. Quais são as boas notícias? As boas notícias são Jesus. Jesus nasceu, Jesus, né, ele veio, Deus, ele veio à terra em forma de homem, ele se fez carne para viver entre nós, para estar entre nós e para morrer por nós e pelos nossos pecados. Então, a grande notícia, as boas novas da salvação é Jesus. Então, o Evangelho, ele fala de Jesus, a boa notícia que é Jesus. E a gente tem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? A gente tem 3 evangelhos, eles vão contar, né, basicamente as mesmas coisas. Eles vão falar, né, da genealogia de Jesus, do nascimento de Jesus. Eles vão falar dos mesmos milagres, dos milagres de Jesus, mas eles estão escrevendo cartas. Eles estão escrevendo cartas a povos diferentes. Então são 3 evangelhos escritos basicamente as mesmas coisas, mas a povos diferentes. O livro de Mateus foi escrito por Mateus aos judeus, né? E ele Jesus como aquele que veio cumprir as promessas. Então ele vai mostrar um Jesus
que foi prometido a Israel no Antigo Testamento. Um Jesus que vai cumprir as promessas sacerdotais. Um Jesus que vai cumprir as promessas feitas ao povo de Israel, que cumpre, né, todas as promessas sacerdotais, que cumpre tudo aquilo que precisava ser cumprido através, né, das profecias. Já Marcos foi escrito por Marcos, né, aos romanos, mostrando Jesus como aquele que veio, né, mostrando Jesus para um povo guerreiro. Os romanos eram um povo guerreiro, então mostra Jesus como um homem forte, como um homem guerreiro, como um homem que faz milagre, né? Se você quiser pregar sobre Jesus, né, sobre os milagres de Jesus, sempre que eu vou pregar sobre um milagre, eu quero pregar sobre fluxo de sangue, eu escolho, quero pregar sobre, né, o paralítico do tanque de Betesda, eu quero pregar sobre o cego de Jericó, quero pregar sobre um milagre. Eu geralmente prefiro as versões, está escrito ali no livro de Marcos, né? Normalmente o livro de Marcos vai mostrar Jesus como Jesus forte, Jesus guerreiro, Jesus que faz milagre, porque ele estava falando aos romanos, que é um povo guerreiro, né? Então ele estava mostrando Jesus como guerreiro. O livro de Lucas, ele foi escrito por Lucas ao seu amigo Teófilo, né, que estava na Grécia. E aí Jesus é apresentado, né, o grego era um povo inteligente, era o povo da filosofia, né, era o povo das letras, enquanto os romanos eram o povo da guerra, da conquista, né, os gregos eram na inteligência. Então ele vai mostrar Jesus como inteligente, como sábio, ele tem uma linguagem mais sofisticada, ele tem uma linguagem mais detalhada. João é o evangelho dos gentios. Eu gosto de falar que João é o evangelho, é uma linguagem simples. E essa linguagem simples é o evangelho do amor. Então João, ele vai mostrar, né, o evangelho para todo mundo. Veio para os seus, mas ele agora é aberto a todos. Então, é fácil compreensão. Evangelho que mostra Jesus como amor, né? Normalmente quando uma pessoa se converte, é o primeiro evangelho que a gente aconselha a ler, primeiro livro que a gente aconselha a ler, né? É o Evangelho de João, por ser de linguagem simples e por mostrar a revelação do amor de Jesus, né? Depois, acabam os evangelhos, né? São 4 evangelhos. Depois vem um livro histórico, o livro de Atos, né? O livro de Atos, ele vai contar a história da igreja primitiva. Vai começar a contar ali, né, da descida do Espírito Santo, vai desde as orientações em Atos 1, né, das orientações de Jesus antes da Jesus vai orientar os discípulos, né? Antes eles eram discípulos quer dizer alunos, mas depois, no capítulo 2, desce o Espírito Santo e eles já não são mais discípulos, eles se formaram, agora eles são apóstolos, missionários, agora eles vão implantar a igreja de Jesus na terra, né? Então eles se formaram, eles eram discípulos, depois da descida do Espírito Santo, eles são apóstolos, e aqui começa a falar, né, da história de Pentecostes, a história da igreja primitiva. E a gente costuma falar, né, que o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro que ele não pode ser contado, porque a igreja ainda está aqui na terra. E ainda, né, vão ser registrados lá no céu os nossos atos, né? E eu costumo falar assim, os atos de Paulo, a gente vê, os atos de Pedro estão lá no livro de Atos, né? A gente tem lá os atos de Pedro, os atos de Paulo, né? Tem os atos de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. A gente tem, né, os atos de Estevão, que morreu como primeiro mártir na igreja primitiva, né? A gente tem, né, a história do Tiago, que era discípulo, que morreu também. A gente tem vários atos ali da história da igreja primitiva, tem a história de Barnabé, né, que eu gosto muito também. Mas se fosse escrever sobre os atos de Riane,
Se fosse escrever sobre os meus atos, né, a realização do meu ministério, os meus atos na igreja do Senhor Jesus, o cumprimento do meu ministério, porque Jesus, amados, ele foi morar com o Pai, e ele está lá em cima preparando uma morada. E hoje aqui nós temos um ministério, o ministério de Jesus que ele deixou para que nós cumpríssemos. E hoje nós estamos escrevendo os nossos atos na história da igreja. Jesus falou, a Bíblia fala, Pedro fala na Atos, que o ministério de Jesus, o Nazareno, foi aprovado por sinais, prodígios e maravilhas. E ele fala ainda que nós faríamos obras maiores que as dele no cumprimento, né, do nosso chamado. O que você tem feito? Qual ato estaria escrito na Bíblia a teu respeito? Sério isso, né? Mas depois a gente tem as cartas, né? Ou as epístolas. Dentro das cartas, são 21 cartas ou 21 epístolas, cartas que os homens de Deus, né? Eles escreviam, né? Para as igrejas, direcionando doutrinariamente, né? Direcionando, orientando. Dentro dessas 21 cartas, a grande maioria foi escrita pelo grande apóstolo Paulo, um apóstolo, né, que não esteve com Jesus fisicamente, né, mas ele fala que ele é apóstolo, sim, ele se encontrou com Jesus, né, cara a cara lá na estrada de Damasco, né, então ele fala que ele é apóstolo, sim, né, e ele é o grande apóstolo Paulo. A gente tem a maioria das cartas, das 21 cartas foram escritas por Paulo, começando aqui com a carta de Romanos. Gente, eu amo Romanos. Se você quer começar a ler a Bíblia hoje, comece com João. Se você ler, João tem 21 capítulos. Se você ler, começar hoje, 3 capítulos por dia, duvido que você consiga ler só 3, porque você vai ficar tão apaixonado que você vai querer ler mais. Mas se você se disciplinar a ler 3 capítulos por dia, sábado que vem, você vai ter acabado de ler, né? O livro de João, o Evangelho de João, vai conhecer o Jesus do amor. Depois lê Atos, você vai se apaixonar pela história da igreja primitiva. Te enganar não, você vai ficar com vergonha, porque você vai ver que a gente está fazendo muito pouco, muito pouco do que a gente tinha que fazer. A gente acha que a gente está sofrendo pelo Evangelho? A gente vai ver que não, né? Mas a gente vai aprender com a igreja. E depois que você lê Atos, lê Romanos. Gente, eu sou apaixonada pelo livro de Romanos. Romanos vai falar de graça. Graça, esse favor imerecido. Graça, né, que nos revela Jesus. Eu vou confidenciar para vocês. O meu capítulo preferido da Bíblia é Romanos 8. Tem 2 capítulos que eu gosto muito, né? Romanos 8, Colossenses 3. Romanos 8, ele me explica o que é graça. Ele vai falar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lê Romanos 8, é demais. Colossenses 3, Paulo vai falar, né? Eu costumo falar que Colossenses 3 fala tudo que eu preciso para ser crente. Fala dos deveres de vida cristã, fala do amor, fala da santidade, né? São 2 capítulos da Bíblia, para mim, difícil dizer qual que eu gosto mais, mas eu gosto muito de Romanos 8, Colossenses 3, dentro das cartas paulinas. Então, Romanos, ele vai falar de graça, ele vai falar, povo de Roma, né? Depois, Paulo vai falar 2 cartas à igreja de Corinto. Coríntios, ele está advertindo, né, a igreja de Corinto, né? Depois Gálatas, ele vai falar ao povo da galáxia, ele vai falar muito, eu gosto muito do livro de Gálatas também, né? Eu vou falar que eu gosto de todos, gente, mas a Bíblia é tremenda, né? Mas Gálatas vai falar muito sobre nos libertar, né, do fardo da lei, que nós não já estamos mais debaixo de jugo de escravidão, debaixo de jugo de lei, mas nós estamos debaixo da graça, não somos mais escravos do pecado, nós somos livres. É onde ele fala, né, que se nós já somos livres, já não estamos mais debaixo de jugo, né, que para a liberdade
foi que ele nos chamou. Então nós temos que andar no Espírito e não nos desejos da carne. É lá em Gálatas que vai falar, né, sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5 que vai falar que existe uma luta entre a carne e o Espírito, né? E fala o que tem que prevalecer, que a gente já foi morto para essa carne. Depois do livro de Gálatas vem o livro de Efésios, a epístola que Paulo escreveu de dentro da prisão, lá que vai falar aquele texto que a gente usa muito para falar sobre batalha espiritual, né? Falando sobre as armas, sobre a armadura de Deus. Depois vem o livro que ele escreveu aos Filipenses, os Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Se encerra aqui 13 cartas paulinas. A gente tem uma... Opa, acho que deu um probleminha aí, mas então a gente encerra, né, as 13 cartas paulinas, né? Eu vou repetir porque eu acho que deu um panezinho aqui. A gente tem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º. Depois a gente tem o livro de Hebreus. Hebreus é de autoria desconhecida, né? O livro de... Desculpa, gente, não encerrou o livro de Paulo, as cartas paulinas, não, eu que pulei aqui, né? Cartas paulinas vai Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Eu tinha pulado as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Paulo escrevendo a Timóteo, orientações pastorais. Se você é líder, leia, né? Essas cartas são tremendas, né? A gente tem que ler, tem que conhecer 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né? Que são as cartas pastorais. E tem ainda uma carta pessoal, que é a carta de Filemon. Paulo escreve a Filemon, né? E um escravo fugitivo, Onésimo, dando a entender ali, não entender não, ele tá pedindo, né? Muito assim, né, pedindo a libertação de Onésimo, um escravo fugitivo que Paulo manda voltar ao seu dono, né, a Filemon, e Paulo pede a libertação do escravo. Então a gente tem aí sim, tá, gente, eu tô corrigindo aqui, aí sim a gente tem, né, o término das cartas paulinas, as 13 cartas paulinas, as cartas dirigidas, né, as igrejas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? As cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e a carta que a gente fala que é a carta pessoal, que foi escrita diretamente a Filemon. Agora sim acabou, né? Acabaram as 13 cartas paulinas, aí vem mais uma carta, aí vem a carta escrita aos Hebreus. Essa carta tem autor desconhecido. Essa carta vai falar muito sobre Jesus como sumo sacerdote, né? Vai falar de Jesus, né? Falando ali muito. Gente, ali, Hebreus, capítulo 10, né? Pastor Nelson prega muito sobre isso. Vai falar, né? Entrando, pois, com santos, através do véu que foi rasgado, vai falar de Jesus, o sumo sacerdote, que foi lá no trono de misericórdia, no trono de graça, derramou, aspergiu o seu sangue por nós, e o véu foi rasgado, né? E hoje não existe mais separação entre Deus e o homem, e hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, e nós somos redimidos, nós temos comunhão com Deus, através do nosso sumo sacerdote, Jesus. E aí depois vem as cartas de outros autores. A gente tem a carta de Tiago, né? A gente acredita que esse não é o Tiago que foi discípulo, né? O Tiago que foi apóstolo, né? Que foi um mártir da igreja primitiva também. Esse Tiago, né? Esse livro, ele é geralmente atribuído a Tiago, irmão de Jesus, né? Um Tiago que não acompanhou Jesus no seu ministério, mas um Tiago que aceitou a Jesus depois ali. E esse Tiago, né, é atribuído ao mesmo Tiago que era pastor da igreja de Jerusalém, bispo da igreja de Jerusalém. Esse
pensando assim, gente, na situação do Tiago, bispo da igreja de Jerusalém. Imagina você ser pastor de Paulo, você ser pastor de Pedro ao mesmo tempo. Os dois que falavam com o outro cara a cara, que brigavam, que discutiam, né? E Paulo que discutia com um monte de gente, né, gente? Mas aí tinha um pastor, né? Aí ele chamava todo mundo lá na igreja de Jerusalém, reunia, fazia uma assembleia. O que eu gosto na Bíblia, não só, né, de mostrar que Paulo era esquentado, que Pedro era esquentado, né? Paulo era colérico, Pedro era sanguíneo, mas não só de mostrar que eles também tinham erros, tinham defeitos, mas de mostrar que Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, ele não escondeu os pecados de Davi, ele não escondeu, né, os medos, os choros de Jeremias, não escondeu os ais de Gideão, não escondeu, né, os enganos de Jacó, né? Deus, ele não mostra na Bíblia, não tenta mostrar, não, mostra homens e mulheres como eu e você, falíveis, com erros, pecadores, né? Porque a Bíblia fala que aquele que não peca, né? Aquele que diz que não peca é mentiroso. Então nós estamos passíveis a pecado, sim, nós somos santificados pelo sangue de Jesus, mas nós lutamos contra o pecado todos os dias. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito a paixões igual a nós, mas ele mandou descer fogo do céu. Desceu. Então a Bíblia, ela não esconde erro de ninguém, ela não esconde pecado de ninguém, mas ela mostra que se o homem se arrepender, se ele confessar os seus pecados, Jesus é fiel e ele é justo para perdoar e para dar uma segunda chance e começar de novo. A Bíblia fala que, né, a Bíblia mostra que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Então Deus não espera que você seja um super homem, uma super mulher, mas Deus espera que você seja sincero, quebrantado, contrito, que você busque a paz, a santificação, a certeza que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então eu comecei para falar isso tudo que eu falo demais, né, para falar da carta de Tiago. Então a gente tem essa carta de Tiago, a gente tem duas cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, a gente tem 3 cartas de João, 1º, 2º, 3ª João, são 3 cartas tremendas também, né, pegando as mesmas características, né, de amor, as mesmas características ali, os livros de João são tremendos. Depois a gente tem o livro de Judas, né, um capítulo só, né, e depois a gente tem Apocalipse, dada também a João, né? E é a revelação dada a João lá na ilha de Patmos, ele já estava preso, né? Ele morreria depois ali mesmo, mas é a revelação das últimas coisas. O livro de Apocalipse, ele começa com uma carta às igrejas, né? Ele vai falar, né, da carta das 7 igrejas, né? Que eu acredito que representam, né, as igrejas de todas as épocas, mas ele vai falar ali de 7 igrejas, né? De 7 cartas, 7 igrejas ali, e depois ele vai começar a falar das últimas coisas. Tem gente que acha que o livro de Apocalipse é muito difícil, né? A gente depois vai falar, né, uma aula de doutrina justamente sobre o estudo das últimas coisas, sobre escatologia. Aí a gente vai falar sobre Apocalipse também, e aí a gente vai falar sobre como estudar Apocalipse. Apocalipse a gente tem que estudar comparando à luz de outros livros também, comparando para dar uma ordem, né, dar uma cronologia, ordem dos acontecimentos. Amém? Então a gente começa, né? Gênesis, Apocalipse, um único livro, né? Um rolo de livros que formam de livros, a Bíblia, 66 livros, mais de 40 autores, escrita num período de 1000 anos, mas que tem um tema específico, né? Um autor, esse autor é Deus, ele inspirou esses autores foram divinamente inspirados, dizendo que é o mesmo versículo que eu comecei, porque a gente estuda a Bíblia, né? O objetivo de eu começar a falar sobre a doutrina bíblica, do que é a Bíblia,
é te aguçar um pouquinho a estudar a Bíblia. Você conhece o Pentateuco? Você conhece realmente a história dos pais da fé? Abraão, Isaac, Jacó. Você sabe quem são os filhos de Jacó? Jacó teve seu nome trocado por Israel. Você sabe quem formam as 12 tribos de Israel? Será que são os 12 filhos de Israel? Será que teve alguma coisa aí, né, que mudou? Mas você conhece a história? Você sabe quem foram os reis de Israel? Sabe? Você sabe quem foram os profetas? Você sabe para quem cada um profetizou? Você conhece Moisés? Você conhece a história do povo de Israel, a história ali, né? Estudar sobre a lei, sobre a Arca da Aliança, sobre o templo. Você conhece Josué, né? Sucessor de Moisés, né? Tem muita gente da igreja, Luana está ensinando para os adolescentes sobre o livro de Josué, né? Eles estão vendo na Netflix os 10 mandamentos. Ontem, né, o presbítero Marlon também falou que ele está assistindo com a família, né? Então, se você quiser ver na Netflix também a história, né, de Josué, aí eu tô falando, mas acho que é a história dos 10 mandamentos mesmo, não é isso? Leslie que tá aí assistindo, bota o nome pra gente certinho aí, Leslie. Mas eu sei que Luana tá ensinando para os adolescentes também sobre Josué, é uma história tremenda também, mas eu queria te aguçar. Você conhece o Novo Testamento? Você já leu os Evangelhos, já leu Atos, você conhece as cartas paulinas, você conhece a Bíblia? Você maneja bem a palavra da verdade? Você tem que conhecer. Manual de instrução, tá aí. A maior revelação de todas é a Bíblia. E ela tá disponível. Ela tá disponível no teu celular, ela tá disponível. Acho que é muito difícil uma casa não ter uma Bíblia para você estudar, né? E eu também estou à tua disposição. Se você quiser tirar dúvida, quiser aprender, né? Eu estou à tua disposição também para te ajudar. Porque eu não souber, eu não sei muita coisa, né? Eu peço ajuda ao pastor Nelson. O pastor Nelson é um mestre, né? Ele sabe muita coisa. Eu fico morrendo de vergonha quando eu tô aqui falando de doutrinas. Eu tô vendo que tá ali a carinha do meu pai ouvindo. Eu fico, gente, será que eu tô falando certo? Né? Porque você falar e ter um mestre, né, do gabarito do meu pai, né, ouvindo, né? É um privilégio, mas também dá um ataque cardíaco, né? Dá um medo. Ó, Leslie tá botando ali, gente, não é 10 mandamentos, não. O nome da série é Terra Prometida. É na Netflix, Leslie. Confirma pra gente. Né? Diz que é uma bênção, né? Aí para você começar a rechear tuas noites aí, né? Em vez de ver outras séries, ver a Terra Prometida. É uma bênção. Você vai estudar sobre Josué. E eu vou terminar falando que hoje à noite, às 7h30, né, nós vamos ter uma palavra abençoadíssima do presbítero Marlon. O presbítero Marlon vai estar abençoando a tua vida, trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Então, 7h30, fica juntinho aqui com a gente. O presbítero Marlon vai trazer uma palavra poderosa de Deus para a tua vida. Vou terminar, como eu falei, lendo o versículo que eu comecei. 2 Timóteo 3,16, tá? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Deus quer que você seja um obreiro aprovado, irrepreensível, e o caminho para isso já fala aqui, é a palavra de Deus, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem promessas para a tua vida. E as promessas dele estão reveladas na palavra de Deus. Toda a orientação que você precisa está na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite nela dia e noite, para que você maneje bem a palavra, para que você viva bem e para que tudo te vá bem.
Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu domingo, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua semana. Faça assim com as suas mãos e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneça agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Amo vocês. Tô morrendo de saudade. Isso tudo vai passar e muito em breve estaremos todos reunidos, congregando juntos, louvando e adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite o tempo da quarentena para estudar e conhecer